Programa Espírita Quarta Dimensão. E se você usasse 100% da sua capacidade cerebral, o que você faria? Há um mito que diz que só usamos 10% dessa capacidade. A ciência avança e, através das ressonâncias magnéticas, foram identificadas que o nosso cérebro é um contínuo de atividades. O que acontece realmente são as prioridades do momento, fazendo com que as outras atividades cerebrais fiquem inativas por algum tempo. A evolução se processa em nossas vidas. Às vezes, não dá aqueles estalos dentro de nós e, de repente, começamos a realizar coisas bem mais produtivas. São os reflexos de informações que são acionadas em nós, o qual nos dão conta de que viemos para algo nesta reencarnação. Tudo é opcional. Existem pessoas que não atendem a esses chamados e o cérebro volta a ficar ocioso, desempenhando poucas funções. Logo, temos a capacidade de usar esses 100%. Esteja antenado nesses estados existenciais. Cada um de nós temos uma tarefa a cumprir numa vida. Ninguém nasce para ser infeliz. Somos de origem espiritual. Somos um contínuo na criação. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. E hoje, a presença agradável de Simone Batista, da Sociedade Espírita Lírio do Vale, uma das expositoras da AD, levando sempre a boa informação em instituições espíritas e não espíritas. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, Douglas. Boa noite, os queridos telespectadores e internautas. Muito bem, Simone, eu estou perguntando ultimamente aos nossos, as pessoas que vêm aqui, como é que anda as instituições que você faz visita? Então, é com muito prazer que a gente visita as instituições espíritas, né, aqui na nossa capital. É com muito orgulho que a gente percebe que o movimento espírita está realmente aumentando aqui na nossa capital. Atendendo, né, Simone? Atendendo, porque a função do espiritismo é levar o quê? Consolação através do conhecimento. Afinal de contas, nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Só que o mundo ele não vai se transformar de um dia para a noite, não. Deus cria sempre, estamos sempre diante de desafios. E um dos desafios que nós temos, enquanto espíritos em processo de evolução, é deixar de lado algumas manias nossas, alguns pensamentos equivocados, porque Deus, na realidade, é simplicidade em tudo. Então, existem pessoas que acham que fazer alguns sacrifícios sobre-humanos agrada a Deus. Só que, ao longo da história, a coisa foi nos mostrando algo diferente. Veio o quê? Jesus. Jesus mostrando que só Deus quer que nós amemos uns aos outros. E hoje nós vamos falar, Simone, sobre os sacrifícios, que, aliás, uma das mensagens belíssimas do Espírito Maria Dolores, através de Chico Xavier, diz: Deus não pede sacrifícios, Deus pede misericórdias. Mas antes, para ser fiel ao nosso quadro, vamos ao Livro dos Espíritos, questão 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus?
E eis a resposta dos imortais. Primeiramente, porque não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em primeiro lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem, primeiro, animais e mais tarde, homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vida. Na vida material, como geralmente a praticais, se houver de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo, eis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiseres testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre os homens ignorantes. Quer dizer, Simone, é tudo uma falta de conhecimento do que seja Deus. À medida que nós, enquanto seres imortais, fomos nos desmaterializando, alguns sacrifícios de ordem brutal deixaram de existir, mas hoje tem pessoas que ainda flagelaram o corpo, né, Simone? Simone, os telespectadores querem lhe ouvir. Então, Deus, para você ver como o livro dos Espíritos é atual, né? Porque até hoje nós temos notícias de sacrifícios de animais e, infelizmente, de pessoas, né? E nós temos que ainda estar esclarecendo sobre este assunto que ocorria nos tempos primitivos, né, antes de Jesus, e que nós temos que esclarecer porque é necessário que haja esse entendimento. Então, no tempo primitivo, os homens naquela época faziam por dois motivos, né? Primeiro, pela necessidade de que seus desejos fossem atendidos. Então havia os sacrifícios para isso. E segundo, por desconhecer a bondade de Deus. Então achava-se que teria que haver uma troca, né? Eu ofereço alguma coisa e em troca eu recebo alguma coisa. E aí, ao longo do tempo, da evolução, claro, né, nós fomos percebendo que não é necessário, que Deus, Ele é misericordioso, bondoso e não necessita de nada que nós ofereçamos para Ele, a não ser a nossa mudança de atitude, o nosso melhoramento. Então, nós temos que entender hoje que o sacrifício mais agradável a Deus, na verdade, é a nossa mudança para melhor. A nossa obediência diante das suas leis, né? Exatamente. Por isso, Simone, que eu fiquei maravilhado quando o Espírito, lá na Sociedade Espírita Lírio do Vale, falou que nós devemos sim conhecer a Deus, entender as suas leis. Porque a partir do momento que a gente entende a lei de Deus, nós vamos deixando de lado certos momentos da nossa agressividade e também essa nossa visão de que é preciso fazer algo sobre-humano para se ter as coisas. Tanto é que na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona lá o meio mais prático, qual a melhor forma da pessoa se tornar feliz. Existe algum movimento até um tanto grosseiro? E ele diz, não, basta ter movimentos simples, basta ter a vontade. Então, hoje, tem muitas pessoas que estão fazendo sacrifícios, inclusive deixando de falar com pai e mãe, maltratando os seus filhos, para obterem vantagens de felicidade. Não precisa isso. Deus não quer que você faça sacrifícios prejudicando o seu próximo. Entenda, você consegue ser uma grande pessoa fazendo movimentos de responsabilidade, aprendendo como funciona a lei de Deus. E eu sempre friso aqui neste programa que uma das leis que mais me maravilha é a lei de ação e reação. O que você dá para o seu próximo, em termos de bondade,
de fraternidade, ela retorna para você. E é esse entendimento que Maria Dolores, Espírito, nos chama a atenção. Deus não pede sacrifício, pede misericórdia, não é isso? Isso. Ainda tem uma outra questão também, né, Douglas? Com a evolução, né, do ser humano, algumas pessoas, né, quer dizer, a grande maioria deixou de fazer sacrifícios, né, entendeu que não é necessário, mas, e faz um outro tipo de oferendas, digamos, eu vou oferecer cestas básicas, eu vou fazer algum tipo de doação, né, em uma instituição, e acha que isso aí é o suficiente. E deixa de fazer o que é mais importante, o que é mais agradável, né, a Deus, que é justamente o perdão, né, a fraternidade com os nossos irmãos, né? Então, hoje nós estamos nesse patamar, a gente achar que nós fazemos aquela doação, nós estamos quites, né, que nossa parte foi feita, e não é verdade. O que mais é agradável a Deus é a nossa mudança moral. Então, para que a gente faça isso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa conviver com aquelas pessoas que nós temos, os mais atritos, né, com mais dificuldades. A lei da reencarnação explica isso, né? E tentar viver da melhor forma possível com aquelas pessoas, que na verdade são os nossos familiares. Porque a pessoa que eu tenho que fazer ajustes, ela está próxima de mim. Nós reencarnamos próximos para que haja justamente esse encontro e haja os ajustes. Se eu não tivesse nenhum problema com aquela pessoa, ela não nasceria do meu lado, ela seria bem distante. Então, os familiares, vizinhos, amigos, ou seja, todas as pessoas que nós temos contato, colegas de trabalho, todos fazem parte de um grande círculo no qual eu devo me ajustar com aquelas pessoas. Muito bem. Simone, você já deve ter lido e, lógico, feito a propaganda. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Exatamente. Então, como dizia o apóstolo Paulo, né? Olha, muito bem, estuda. Então, veja bem, estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Nem sempre aquilo que você diz ser sacrifício, não é sacrifício, é puro capricho. É querer enganar a Deus. E aí, enquanto você falava, eu me lembrei de um caso de um amigo nosso. Nunca mais eu vi esse rapaz. Ele deve ter se mudado daqui da nossa capital, Belém do Pará. Ele andou fazendo algumas palestras pela AD. Mas aí nós tivemos o cuidado de chamar ele para conversar, para que ele fizesse algum ajuste. Sabe por quê? Ele estava fazendo propaganda de que ele não conseguia entender Deus na vida dele. E eu disse, por quê? Ele disse, Douglas, o negócio é o seguinte, eu estava andando na rua e chegou um pedinte, falando da vida, que estava sem alimento em casa, e eu estava só com 10 reais na carteira. E eu pensei comigo mesmo, se eu der esses 10 reais para este cidadão, Deus vai olhar e vai beneficiar, porque eu estou precisando de X para pagar algumas contas. E Douglas, a barriga estava roncando, porque aquilo era o dinheiro que eu ia comprar algum mantimento para eu me alimentar. Mas eu pensei assim, se eu fizer esse sacrifício, eu acho que Deus vai me ajudar. E aí eu fiquei pensando, mas a distância que ele estava da casa dele era longa. Eu disse, meu Deus, então ele vai a pé para casa. Mas que sacrifício. Douglas, eu dei. E aí eu fui para casa a pé, e eu esperei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, e nada de vir o agrado de Deus na minha vida. Eu comecei a me desestimular, Douglas. Eu até estou pensando em não fazer mais palestra, porque está me desgastando muito. Eu digo, meu Pai do céu, olha a interpretação e o equívoco dele. Porque Deus quer que a gente use a inteligência. É como diz, você deve rever o seu sacrifício. Porque Deus nos criou
para sermos felizes e nos deu o atributo da inteligência. E depois dele contar essas histórias, e passado alguns meses, eu retornei ao assunto. Eu disse, será que não faltou um pouquinho de inteligência aí para você? Como, Douglas? Simples, você ficava com 5 e dava 5 para o necessitado, todo mundo estava feliz e você ia caminhando feliz para a sua casa. Porque, veja bem, você deu tudo que você tinha naquele momento e foi com um coração rasgado de tristeza, de preocupação. Quantas entidades ali querendo ver a sua desgraça não pegou a sua faixa vibratória? Porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Sim, Deus está vendo, mas também alguns desafetos espirituais nossos estão vendo e estão identificando que nós estamos sendo o quê? Um pouquinho malandro na situação. Então busque entender, saiba usar o atributo da inteligência. Você pode e muito ajudar o seu próximo, buscando não emolar o seu corpo, buscando não fazer do seu próximo comércio. O comércio com a caridade. Entenda, cada um de nós trazemos já habilidades adquiridas ao longo de muitas reencarnações. E o nosso planetinha ainda é um planeta Terra. E muitas coisas ainda precisam ser ajustadas. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Quer conhecer mais um pouco? Sem sacrifício. Aliás, o único sacrifício que você vai ter é sorrir muito. E sorrir nunca traz distúrbio algum. Traz, pelo contrário, qualidade de vida. Aí vem ele, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Cara, tá sabendo que o programa está ensinando muito? Mas é claro que sei! Sempre é uma aprendizagem. O Clube da Alegria Espírita sempre trazendo novidades. Os palhaços Chantilly e Kisuko ensinam brincando. E aí, galera, curte e inscreva-se no nosso canal. É isso aí! Alô, galerinha, nossa boa noite a todos vocês. Boa noite, Maria. Boa noite, João. Isso. Boa noite, Angélica. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Celso. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Fábio. Essa galera que nos acompanha sempre. Olha aí, bora cantar uma musiquinha? Vamos lá. Morto! Ensina o espiritismo, você não vai morrer nunca. Quem morre é o corpo, a gente vive pra valer. Entre na brincadeira de um ato vivo. Quem morre é o corpo, quem vive é o espírito. Você não vai morrer Nunca! e pode acreditar. Pode acreditar! De morto vivo, vivo, vivo. Você vai ficar morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo, 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 morto, vivo, morto. Vendo? Ninguém morre, né, gente? A gente continua existindo. O corpo físico é que vai, né? Vai envelhecendo.
já não pode mais se movimentar tudinho, né? Mas o espírito que vivifica, tá bom? Isso aí, galerinha! Depois vamos ensaiar essa música bacana enquanto rola o programa. Beleza? Entre na brincadeira de mundo vivo. Você não sabe? Então fique sabendo! As bactérias são seres vivos, ou seja, realizam as funções vitais de nutrição, relação e reprodução. São organismos unicelulares. Isso significa que são formadas por uma única célula. São células procariontes, ou seja, não tem núcleo. As bactérias podem viver em qualquer ambiente da Terra, por mais extremo que seja, como, por exemplo, vulcões e o fundo dos oceanos. As bactérias são formadas por um flagelo, uma membrana celular que a reveste, os ribossomos, o citoplasma e o nucleoide, que é o material genético composto por DNA e RNA. Existem vários tipos de bactérias e elas são classificadas em 3 grupos. Os bacilos, que têm uma forma alongada como a de um bastão. Os cocos, que têm uma forma arredondada como a de uma bola. E os espirilos, que têm uma forma de espiral, de S, como a de uma mola. Também existem bactérias que nos ajudam a ser saudáveis. Um exemplo são as bactérias do intestino, que secretam nutrientes para proteger o nosso organismo. Existem também bactérias usadas para fazer alimentos, como iogurte e o queijo. Isto acontece devido ao processo de fermentação. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais Sespenta Kids. Hoje vamos falar sobre a propriedade de sensibilidade. Vem comigo! O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, estas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo ser tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Para nós servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com muita aprendizagem. Tchau! Aí, galerinha! Aí, gostaram da música? Todo o programa agora, nós vamos trazer uma musiquinha para fazer os movimentos, tá bom? E você em casa pode fazer também, beleza? É isso aí! Bom, vamos dar nossos abraços, mas antes, lembrando, gente, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um likezinho e fazer um comentário sobre o nosso programa, lá desde o comecinho, né? Desde lá o programa Espírita Quarta Dimensão, né? Aí vem Clube da Guia Espírita, e assim, até o final, tá bom? E agora vamos ter agora o nosso clipe show, o duelo. Ai, meu Deus, duelo? Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o duelo. Mas é uma musiquinha que fala sobre isso de uma forma diferente. É isso aí, gente. Rola o clipe, DJ! Quando leio no Evangelho a respeito do duelo, eu penso que duelo não há mais. Logo fico imaginando as pistolas atirando e penso que duelo não há mais. Mas se olho pelo mundo de um modo mais profundo, eu vejo 1000 duelos sem
Se alguém nos agride, já pensamos no revide, alimentando raiva e rancor, fingindo inocência e pela maledicência atingimos quem nos magoou. E o Evangelho, o que é que diz? Qual a receita para a gente ser feliz? 70 vezes, 7 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 perdoar. Fazendo as contas, quanto é que isso vai dar? Já não importa, preste atenção. Não pode haver limite pro perdão. Já não importa, preste atenção. Não pode haver limite pro perdão. Não pode haver limite pro perdão. Não pode haver limite pro perdão. Agora os nossos abraços! É isso aí, gente! Olha aí, você que está nos assistindo, nos acompanhando sempre. Entre em contato com a gente para esse número aqui, ó. 982676656 91, né, o código de Belém do Pará. 91 982676656. Olha aí, no rodapé. Isso. E tem um comentário e fale isso aí, Chacilei. Manda um abraço aqui pro João, lá da cidade onde tá tudinho, tá bom? Manda seu nome, sua cidade, a gente manda aquele abraço bacana todo domingo, beleza? É isso aí, gente. Bom, abraço vai para todo mundo que nos acompanham sempre, vocês internautas, pessoal do Facebook, do Instagram, né? Tem cada coisa bonita no Instagram, gente. Cada artista, né? Tem tamanho já, desse tamanho assim, já tocando piano, gente. Meu pai do céu, eu não sei tocar nem campainha. E crianças dançando, criança fazendo conta de matemática, aí o Johan, desse tamanho, sai matemática rápido, gente. Eu sei responder rápido matemática, mas não é rápido. Que legal, né, rapaz? A gente buscando coisas boas na internet você encontra até coisa para você aprender, ok? Legal, gente? Tchau, até domingo! Você sabia que a nossa mente possui um importante papel para a manutenção da saúde física e espiritual? Joana de Ângeles compara o nosso organismo a uma excelente máquina constituída por equipamentos delicados, que na verdade são comandadas pelo espírito através do cérebro. Dessa forma, a mente é o centro de controle que envia mensagens para o restante do corpo, conforme a natureza dos pensamentos do espírito. Por isso que devemos ter zelo com os pensamentos, para que não venhamos a adquirir doenças como consequência da nossa invigilância, já que pensamentos e sentimentos ruins desorganizam a estrutura somática. Os pensamentos equilibrados produzem energias que fortalecem o organismo, contribuindo também para o refazimento deste quando se encontra debilitado. É importante compreender que o corpo é suscetível de autodesarranjar-se ou autorrecompor-se, conforme as vibrações emitidas pela mente. Joana de Ângeles também sinaliza as enfermidades que, sob o comando mental equilibrado, vitalizam o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder reparador e com capacidade de destruir células doentes, favorecendo que células saudáveis restabeleçam a saúde. Então, que possamos estar atentos e receptivos aos conhecimentos transmitidos pelos bons espíritos, que são fundamentais para a manutenção da nossa saúde, já que tudo começa no corpo espiritual, ganhando dimensão no corpo físico, caso não haja vigilância dos nossos pensamentos e atitudes. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Prece ante o céu estrelado. Senhor,
ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.